Olá, tudo bem? Eu sou a pastora Ana Ribeiro, feliz por estar com você novamente, dando continuidade à série Liberte-se e Ore. Hoje nós estamos no vídeo 10, episódio 10, e o título é Liberdade aos Cativos. Então vamos orar. Senhor, eu te agradeço pelo meu irmão, pela minha irmã, pelos momentos que o Senhor separou para meditarmos sobre as verdades espirituais. Peço que anjos especiais venham nos assessorar e que o Senhor abra olhos e ouvidos espirituais dessa pessoa que está ouvindo. Clamo a Ti, Senhor, para que haja liberdade a qualquer aprisionamento que essa pessoa esteja passando, que seja na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, em qualquer área. Na espiritualidade, peço que o Senhor dê entendimento e haja salvação nessa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Então vamos lá, vamos continuar o Levante-se e Ore. Creio que episódio 10, né? Estamos quase na metade da série. Você já se levantou do seu lugar, né? Já se levantou para clamar ao Senhor, e o Senhor vai ouvir, vai responder os seus clamores. Ele já ouviu, agora ele vai responder. Lá em 2 Coríntios 4, de 3 a 4, diz assim: Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? Nossas orações, então, devem ser para libertar de toda cegueira espiritual a nós mesmos e as pessoas que nós estamos intercedendo. Libertar as pessoas dos enganos que elas estão, da incapacidade de ouvir a voz de Deus. O entendimento obscurecido sempre vai levar ao orgulho, à arrogância, à prepotência e forma uma fortaleza de resistência ao Evangelho. Então é necessário remover esse véu da ignorância, né? Quando o véu que obscurece a palavra da verdade é retirado, a revelação produz arrependimento e transformação. A minha oração é para que Deus tire todo o véu que está encobrindo a verdade na sua vida e o Espírito Santo fale com você com muito poder e autoridade. A palavra de Deus seja revelada no seu intelecto, nos seus sentimentos, na sua alma, na sua mente e no seu espírito. Salmo 119, 18 foi a oração do salmista: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Da tua lei, Senhor, né? Então, que Deus abra os seus olhos para que você veja a mão bondosa de Deus em todo o percurso da sua vida, até naqueles momentos tenebrosos, aqueles problemas que você não queria ter passado por eles, mas a mão de Deus estava ali. É por isso que hoje você está aqui me ouvindo. É porque a mão do Senhor estava a seu favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E em nome de Jesus, todas as experiências que você já viveu, inclusive as dolorosas, cooperam para o seu bem, porque você ama a Deus. Deus transforma situações. Deus traz amadurecimento. O sofrimento nos traz amadurecimento, né? Oração mais revelação mais arrependimento é igual a transformação. Lá em Jó 36, 32 diz assim: ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Deus enche as mãos de relâmpagos e acerta o alvo. A intercessão é como esse raio. Há um poder liberado dos céus contra o inimigo quando nós oramos, né? Em Salmo 144, 6 diz assim: envia relâmpagos e dispersa os inimigos, atira as tuas flechas e faz-os debandar, né? Então, quando eu oro com uma revelação do que Deus faz,
Quando eu me arrependo daquilo que é errado, a minha oração se torna como um relâmpago e que cai na cabeça do inimigo. É rápido, é ligeiro, é certeiro. Somos templos vivos que carregam a glória de Deus. Somos filhos da luz, né? Lá em 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E Efésios 5,8 diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no mundo. Vivam como filhos da luz, nos guardar em santidade, porque nós carregamos, somos o portador da glória de Deus, né? Em algumas partes da Bíblia fala que nós somos como um vaso de barro, e dentro desse vaso o Senhor guarda preciosidades vindas do Espírito Santo, os dons dele. Tudo que vem do Espírito Santo são as preciosidades que esse vaso de barro frágil, fácil de cair, fácil de quebrar, tem guardado, né? Então nós somos templos vivos. Na antiguidade, um templo, quando foi feito o tabernáculo, ali é onde o Senhor habitava. Ali se manifestava a presença de Deus. Deus está em todo lugar. Mas era no tabernáculo que a presença dele se manifestava. Hoje, esse tabernáculo somos nós, somos o templo do Espírito Santo. E a manifestação de Deus aqui na terra acontece através de nossa vida, porque ele está habitando em nós. Então, um grande cuidado você deve ter com esse templo, para mantê-lo limpo e santificado. Você é responsável para fazer a espada de Deus reluzir como um relâmpago, e que a sua língua seja como uma espada afiada na mão de Deus, né? Ezequiel 2,28 diz assim: você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o soberano Senhor acerca dos amonitas e dos seus insultos, uma espada, empunhada para a matança, polida para consumir e para luzir como relâmpago. Então, nós falamos de batalha espiritual, né? Batalha tem armamentos. Então, a espada de Deus na sua vida seja reluzente como relâmpago para destruir o que o inimigo falar contra você ou contra a sua família. Destruindo as fortalezas, né? As fortalezas, elas são destruídas com guerra espiritual. As armas que usamos não são carnais, ou seja, não são baseadas no intelecto ou na lógica humana ou nos métodos humanos, ou nem na sua força e sua competência e sua capacidade. Elas são espirituais, porém muito poderosas, explosivas, para destruir, derrubar as construções do inimigo em sua vida. São armas poderosas para romper a autoridade do inimigo, tirar o domínio dele de sua vida. Então elas podem destruir raciocínios completamente fora daquilo que realmente a palavra de Deus diz. As armas espirituais que recebemos do Senhor são poderosas para confrontar a incredulidade e os padrões de pensamentos contrários à verdade. Qualquer religião, filosofia ou sentimento de rejeição, pensamentos de perversidade, pode ser confrontado com a palavra de Deus, o que Deus diz a seu respeito. O enganoso é o coração do homem. Às vezes você se acha tão inferior, mas isso é engano do seu coração. O Senhor te vê como príncipe, como princesa do Senhor. Lá em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso de uma capacidade sobrenatural para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem essa capacidade, sem essa renovação da mente, essa capacidade não vem. E sem essa capacidade eu não consigo discernir o que é bom
E às vezes ficam aquelas coisas diante de uma tragédia, por que que Deus deixou? Por que que Deus fez? Por que que Deus deixou que fulano morresse, né? Isso é porque eu tô sem capacidade de entender qual é a boa, agradável vontade e perfeita vontade de Deus. Porque eu perdi aquele emprego? Porque não deu certo aquele relacionamento? Quando existem esses porquês, é porque a minha mente ainda não foi renovada e eu não tenho capacidade de entender a boa, agradável vontade de Deus. Você quer entender essa boa, agradável vontade de Deus? Comece a renovar a sua mente. Renovamos a mente com a palavra do Senhor. E também essas armas servem para destruir toda a altivez. O orgulho que há em nós é destruído com o poder do Espírito Santo, com as armas espirituais. Os pensamentos altivos contra o conhecimento de Deus deixam de povoar a sua mente quando você se submete aos pensamentos dele. Nossos pensamentos realmente, boa parte, são altivos, são arrogantes. Quantos de nós se considera donos da verdade? A minha opinião é a certa. O meu jeito de ser e de fazer as coisas é o certo, é o melhor. Ou eu sou muito mais esperto, mais inteligente do que o outro. Isso aí é altivez, né? E muitas vezes essa altivez vai contra o conhecimento de Deus. Ah, se eu fosse Deus, o mundo seria assim, seria assado. Que prepotência, não é? Quantos anos você tem? Eu posso até chutar assim que certeza você não tem nem um século de vida. E Deus é eterno. Ele sabe muito mais do que você. Foi Ele quem criou esse mundo que você critica a obra do Criador, né? Quem é o homem para ficar criticando Deus, né? É o barro criticando o trabalho do oleiro, né? Do artesão, daquele que fica ali naquela roda formando os vasos e os utensílios. É como se aquele caquinho ali começa a falar, não, não faz assim, faz assado, né? Vamos tirar de nosso coração toda a prepotência e levar cativo o nosso pensamento a Deus, obediente a Cristo. Os seus pensamentos, planos, projetos e propósitos devem ser sujeitos a Cristo, e assim você terá uma vida cheia de vitória em nome de Jesus. Ore pelos que não creem. Atos 26, 18 diz assim, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Então, ore para que olhos de pessoas altivas, pessoas que criticam Deus sem conhecê-lo, pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo, orem para que eles se convertam, que aquela escuridão que existe na alma de cada um saia e venha a luz do Senhor e essa pessoa seja liberta das mãos do inimigo. Ore sempre, em nome de Jesus. E eu fico por aqui hoje, né? Lembrando do meu livro Fontes para o Equilíbrio Emocional, tem abençoado tantas vidas. Se você já tem, presentei. Se você tem ele impresso, a 4ª edição saiu no e-book. Você pode carregar no seu celular, no computador e pode ler a qualquer momento do dia, os minutos que você tenha. Eu sei que Deus vai falar muito com você. Estamos falando de oração. No final do livro existem modelos de oração para as várias situações. A sua oração agirá como um relâmpago, trazendo luz para aqueles que estão em trevas. Creia nisso. Não fica menosprezando a sua oração, não fica achando que, eu sou muito fraquinho, nem sei orar direito. Você está falando com o seu Pai
e o seu Pai vai te ouvir e está te ouvindo. E a sua oração é como um relâmpago, ela vem, o relâmpago dá um clarão, não sei se você já viu um relâmpago grande assim, forte, já tive a oportunidade de ver, dá um clarão enorme, é até uma coisa linda da natureza, sabe? Perigosíssima, mas muito bonita. E a sua oração é como esse relâmpago, traz luz para para aquele coração que está todinho escurecido, né? E não esqueça, santidade e poder caminham juntos. E cada dia mais o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. E eu fico por aqui, peço que você dê o like, se você gostou, se fez sentido para você esse estudo, dê o like, coloque um comentário, compartilhe. Faça um propósito com Deus de compartilhar com pelo menos 10, 20 pessoas e eu tenho certeza que o Senhor vai te retribuir, amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te dê muita graça, muita sabedoria, que você sinta o amor do Pai, a presença do Espírito Santo, o companheirismo do Senhor Jesus. E até a próxima semana, com Jesus sempre. Beijo no coração.